Olá, gente, seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje é especial, na verdade é um vídeo aula sobre a Reforma Protestante. Só que uma observação, neste vídeo, nesta aula, eu não vou falar sobre tudo, sobre todos os aspectos da Reforma, mas quero focar em comemoração ao dia 31 de outubro, na vida e obra de Martinho Lutero. Então segue para a aula, coloca o modo aula aí, pega o caderno, a caneta, se concentra. Depois eu quero ler nos comentários o seu feedback. Então vamos lá, pessoal, começando a nossa aula para comemorarmos o dia da Reforma Protestante. Estou gravando hoje, dia 31 de outubro, para a gente comemorar essa data muito importante. Então, o título dessa aula é de Reforma Protestante, obviamente, mas eu não quero me alongar em todos os desdobramentos da Reforma Protestante, que poderia, sim, também ser chamada de as Reformas Protestantes, porque não está apenas, focada em um personagem ou outro, mas em vários homens e mulheres de Deus que fizeram parte deste movimento. Para iniciar, eu queria falar com vocês sobre o contexto histórico que estava sendo vivido na Europa no século XVI. Que contexto é esse? Em primeiro lugar, nós temos o domínio da Igreja Católica, a expansão que se deu desde os primeiros séculos, e a Idade Média, a Igreja Católica estava imperando neste mundo ocidental, na Europa, em várias partes deste continente. Mas uma característica muito importante que nos chama a atenção é como a igreja, neste período, estava em um momento de crise e corrupção. Corrupção entre os seus clérigos, na forma como era compartilhado e ensinado a doutrina, estavam distantes dos ensinamentos dos apóstolos e da própria Bíblia em si. Este período do século XVI também é um período de muita inovação e algumas transformações no sentido quando nós falamos da expansão do humanismo. Vão fazer um retorno aos clássicos, que vão fazer um retorno às línguas originais de muitos textos, inclusive também o texto sagrado. Então, nesse período, haverá muitos homens estudiosos, doutores e mestres de teologia, que vão se esforçar para entender e compreender o texto bíblico no original. Até então, muitos clérigos, muitos padres, muitos líderes da igreja não sabiam nem a Bíblia no latim, tampouco no original, o grego e hebraico. Por isso, com a expansão do humanismo, vai ser um contexto muito importante para o avanço daquilo que nós vamos ter na Reforma Protestante. O redescobrimento da palavra de Deus, o retorno às Escrituras Sagradas. E nesse período também nós observamos o descontentamento popular. As pessoas estavam muito fadigadas, havia um peso muito grande da cobrança de ofertas que eram por meio de indulgências essas que eram uma cobrança, um documento que a pessoa ela tinha acesso ao perdão, a ser livre do purgatório. Quanto mais a pessoa pudesse dar ofertas, por quanto mais a pessoa pudesse doar para a igreja os seus bens, mais lhe era concedido pela igreja o perdão. É nesse período também que nós vamos ter a invenção da imprensa. E a imprensa vai ser algo assim muito importante para a propagação das ideias dos reformadores. O próprio Martinho Lutero vai ser muito, vamos dizer assim, abençoado, não é? Por quê? Porque nós podemos usar as palavras que é utilizado hoje, né? Que as suas ideias vão viralizar por conta da imprensa que foi
neste período também inventada. Lembrando da imprensa, que a primeira imprensa é chamada de imprensa de Gutenberg. Neste ponto, nós temos as ascensões dos estados nacionais, o crescimento, né, da organização política das nações modernas. Então, é um contexto de um período de muita transição, de mudanças que estão ocorrendo, tanto na parte científica, de pesquisa, uma mudança religiosa, uma mudança em relação à sociedade como um todo e a ascensão política também dos estados nacionais. Nesta aula, eu queria focar com vocês sobre a obra e sobre um pouco da vida de Martinho Lutero. Obviamente que a gente não tem como falar sobre tudo, mas eu queria focar em algumas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, quem foi Martinho Lutero? Obviamente que ele foi uma figura muito importante e central na reforma protestante do século XVI, e ele desempenhou um papel significativo na transformação do cenário religioso e político da Europa. E nós vamos aqui ver os principais pontos sobre quem foi Martinho Lutero. Em primeiro lugar, o seu nascimento, né? Ele nasceu em 10 de novembro de 1483 em Eisleben, né? Na Alemanha. Ele recebeu uma educação sólida e também estudou direito, né, antes de entrar na vida religiosa. Lutero ele entrou na ordem dos agostinianos em 1505, tornando-se monge e padre, e também estudou teologia e filosofia na Universidade de Wittenberg. É interessante seu processo de conversão, na realidade, antes da sua conversão genuína, quando ele decide ser padre e decide ir ao monastério, a se tornar monge, um período que ele estava vivendo, estava em um campo aberto, onde estava tendo relâmpagos, raios, e naquele medo de morrer, ele se propôs, fez um voto de que se ele fosse livre da morte, ele dedicaria a sua vida, a ser padre. E aí isso aconteceu, ele entrou para as ordens, né, a ordem dos agostinianos. Tá? Agora, lembrando, né, deste dia, o 31 de outubro, Lutero ele é conhecido como aquele que afixou, né, as 95 teses à frente do castelo de Wittenberg. Mas o que aconteceu entre 1505, mais ou menos, até 1517, que foi o fato que nós estamos relatando, é que Lutero ele teve acesso às ideias humanistas e a ler os textos do Novo Testamento no seu original. E aí, ao ler os textos no original, ele começa a conhecer verdadeiramente o que é o Evangelho. Porque até então, mesmo sendo padre, mesmo sendo um teólogo estudioso, ele sentia muito remorso e ele praticava flagelo, ou seja, ele se chicoteava, julgava a sua própria consciência, ele não sentia o perdão de Deus, ele se achava um pecador muito sujo diante de um Deus tão santo e juiz de todos. E foi ao ler, né, ele mesmo relata isso, Romanos capítulo 1, versículo 17, que a justificação é pela fé, né, e que o justo viverá pela fé, é que ele se sente verdadeiramente nascendo de novo, que ele encontra ali que a ira de Deus, na verdade, ela é despejada sobre o Filho, sobre Jesus Cristo na cruz. E pela fé em Jesus Cristo é que o pecador ele é perdoado, ele é salvo. Então é um momento muito importante nessa virada, né, nessa transformação de vida de Martinho Lutero. O que foi as 95 teses? Em 31 de outubro de 1517, Lutero ele afixou suas famosas 95 teses
na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. E essas teses, qual era o ponto principal? Elas criticavam a venda de indulgências e outros abusos da Igreja Católica. Agora, o que Lutero estava fazendo ali não era uma propagação de algo para trazer uma rachadura, uma divisão na igreja. Porque até então, além de ser padre, ele era um teólogo, um mestre, um doutor em teologia. O que acontece é que, diante das corrupções que ele estava vendo e da descarada venda de indulgências, e naquele período também estava sendo proposto uma arrecadação ainda maior para ser construída a Basílica de São Pedro, e ele se vê ali cativado pela sua leitura bíblica e por Deus fazendo uma obra do seu coração, a intenção de propor algumas reformas. Por isso que vem esse nome Reforma Protestante. Ele não se via como um reformador que ia transformar, que ia dividir, que ia se rebelar. Essa nunca foi a intenção de Martinho Lutero. Mas ele amava a igreja e ele gostaria muito que a igreja voltasse para suas origens, que se baseasse suas doutrinas e suas práticas nas escrituras, na palavra de Deus. Então, esse ato de colocar as teses, né, as suas proposições na frente do Castelo de Wittenberg era algo do cotidiano de estudantes, de professores fazerem isso. Era como se fosse o mural da faculdade. Era colocado as propostas e teses para que houvesse um debate, uma discussão diante de alunos, de professores, e ali quisessem refletir sobre determinado assunto. Só que com as 95 teses, ela vai, usando um termo de hoje, né, viralizar. O texto dele vai ser copiado aos montes e vai chegar na população, porque ele escreve ali em alemão, em uma linguagem fácil de se entender, e as pessoas vão receber essas propostas, essas críticas sobre a venda de indulgências e também sobre o abuso da autoridade papal. Falando sobre isso, Lutero ele traz um questionamento da autoridade. É um ponto muito importante também. Por quê? Porque o que ele criticava a pergunta é: quem é a autoridade última da igreja? Quem é a autoridade principal da igreja? Já que todos os homens são pecadores, suscetíveis a erros. Quem é a autoridade última? E aí ele propõe que a autoridade e a maior riqueza da igreja é as Escrituras, é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus Cristo que fala por meio da sua palavra. É nesse sentido que ele quer um retorno e um questionamento, trazer a igreja a essa reflexão, uma autorreflexão de perceber aonde ela está errando e se voltar para a origem, né, das Escrituras. As Escrituras são a autoridade última, a única e suficiente regra de fé e prática de todos os cristãos. E dando um passo mais adiante, ser excomungado da igreja, da sua autoridade como padre, das ordens que ele participava agostiniana, de ser professor e teólogo na igreja. Ele vai ser convidado em 1521, na verdade não convidado, mas convocado para a chamada Dieta de Worms. O que foi essa Dieta de Worms? Uma assembleia, né, de decisões, onde Lutero vai ser convocado, né, por livre e espontânea pressão, vamos dizer assim, para se retratar dos seus escritos e das suas ideias. Ele ali diante das autoridades, diante de cardeais que representavam o Papa, diante do imperador, que ele viesse se retratar das suas ideias que estavam indo de encontro ao pensamento papal e às doutrinas da Igreja Católica. Ele não faz isso, ele não se retrata,
no primeiro dia que ele é convocado, ele pede pelo menos um tempo para pensar. Lhe é dado um dia em que ele tem um momento de embate espiritual, depois ele relata isso, e no outro dia ele faz uma breve palavra que fica para a história e é um marco para a Reforma Protestante. Quando lhe é perguntado sobre se ele se retrata ou não dos seus escritos, daquilo que ele escreveu, Lutero, ele diz, abre aspas, caso não for convencido por testemunhos da Escritura e por motivos racionais evidentes, pois não creio nem no Papa nem nos concílios, pois é evidente que erraram muitas vezes e se contradisseram. Estou convencido pelas passagens da Sagrada Escritura que mencionei, e minha consciência está presa à palavra de Deus, e não posso nem quero revogar qualquer coisa, pois não é sem perigo nem salutar agir contra a consciência. De outra maneira, não posso. Aqui estou. Que Deus me ajude. Amém. Lutero, ele vai se defender. Na verdade, ele disse: eu vou me retratar, sim, caso eu esteja errado nos meus escritos em relação à palavra de Deus. Se encontrarem algum erro em meus escritos, em minhas ideias, que seja comprovada nas escrituras, então eu me retratarei. E essa é uma diferença muito grande nos ideais e na reforma protestante, que gira em torno da questão da autoridade. Para a Igreja Católica, a autoridade está não somente na Bíblia, mas na tradição e na autoridade papal. Os reformadores trazem esta proposta de retorno às Escrituras, que a Escritura, como palavra de Deus, ela é a única e suficiente regra de fé e prática de todo cristão. É isso que faz toda a diferença no pensamento que as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas são descendências e muito influenciadas por esses ideais, por este pensamento. Depois que ele sai dessa dieta de Worms, ele, obviamente, e ali está pronto para ser condenado, e ele é excomungado da igreja, mas, obviamente, que havia ameaça dele ser morto, dele ser lançado na fogueira da Inquisição. Por conta disso, amigos, como o príncipe Federico o Sábio, envia cavaleiros, como uma cena cinematográfica, né? E sequestram praticamente, raptam ele, antes que ele viesse ser morto ou sequestrado por inimigos. E ele é levado para o castelo desse príncipe, afastado mais da cidade, e vive um período recluso. As pessoas pensaram até que ele havia sido morto, mas ele vive ali cerca de quase um ano, e é nesse período onde ele começa seus primeiros trabalhos mais produtivos, e é a tradução da Bíblia para o alemão. O sonho de Lutero é que todas as pessoas, um camponês, um açougueiro, uma criança, pudesse ter acesso à palavra de Deus. Importante nós lembrarmos que estamos falando de um tempo que os sacerdotes conduziam os seus rituais, os seus cultos, suas missas, né, de costa para o povo e ainda celebrando em latim. As pessoas mal sabiam o seu idioma, os seus dialetos, que eram tantos naquela época, quanto mais o latim. E até hoje, a Bíblia de Lutero é como uma referência para a literatura alemã, uma referência como uma literatura que deu uma ampla alfabetização de crianças, de homens e mulheres na Alemanha. Falando um pouco da vida
pessoal de Lutero, ele se casou com a Catarina Vambora, era uma ex-freira e teve uma família. Sua vida pessoal desempenhou um papel na promoção da ideia do casamento como algo aceitável, né, para o clero, para os líderes das igrejas protestantes. Para finalizar esta aula, gostaria apenas de resumir e pensarmos qual foi o legado de Martinho Lutero neste dia 31 de outubro. Eu poderia dizer que, em resumo, são reformas. Que reformas são essas? Religiosa, social, política, poderíamos dizer também cultural. No sentido religioso, a reforma religiosa é do redescobrimento das Escrituras e do Evangelho, que na questão da salvação, o ser humano não é salvo pelas suas boas obras que faz ou pelo pagamento de qualquer tipo de indulgência ou de oferta, disso, daquilo. Mas a salvação é pela fé em Jesus Cristo, é pela graça de Deus. E no âmbito social, obviamente, a reforma luterana propôs a criação de alfabetização das crianças. As escolas públicas na Alemanha foram muito incentivadas por Lutero e, obviamente, uma mudança e reformas políticas na estruturação de um ambiente melhor, de cidades que foram todas elas, no modo mesmo literal, reformadas para melhor convivência em sociedade. Louvamos a Deus por esse dia e podermos olhar um pouco para trás e vermos a importância do legado desses homens de Deus, como foi Martinho Lutero. Obviamente que nós podemos depois falar sobre outros desdobramentos da Reforma Protestante. Não temos homens como Ulrico Zwinglio, na Suíça, depois João Calvino, também em Genebra, temos os anabatistas e outros desdobramentos. Mas nesse dia 31, queria focar com vocês sobre a importância, e o trabalho que foi Martinho Lutero para nós. Valorizarmos a palavra de Deus, porque foi pela influência da tradução da Bíblia do Lutero que depois tivemos também outras traduções da Bíblia para o inglês, depois para o português com João Ferreira de Almeida, da criação posterior das sociedades bíblicas e etc. Então, louvamos a Deus por isso. Ame a palavra de Deus e termino com o lema principal da Reforma Protestante, que é o sola scriptura, em latim, que quer dizer somente as Escrituras. Somente a Escritura como palavra de Deus e como autoridade última da igreja. Que bom que você chegou até aqui. Espero que você tenha gostado desta pequena aula, mas muito produtiva. E eu quero dizer para você, fazer algumas indicações de bons livros para que você estude história do cristianismo. E os links para a compra deste livro vai estar aqui embaixo. Você comprando por este link da Amazon, nós temos aí uma parceria com a Amazon em que você não paga nada mais, mas você ajuda também o nosso canal. E Deus abençoe. Não esquece de compartilhar este vídeo aqui no grupo da tua igreja, com outras pessoas, com outros irmãos, para que eles também sejam abençoados. É isso aí, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.